Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos dar sequência à nossa série Assunto da Semana, e o assunto da vez são dois fenômenos que ocorrem com as ondas. São os fenômenos da reflexão e refração. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não esqueça de deixar nos comentários o Assim é Fácil e acompanhe conosco mais essa aula. Galera, hoje nós vamos falar de dois temas muito interessantes a respeito de ondas. São fenômenos ondulatórios. São os fenômenos da reflexão e refração. Mas antes de a gente falar desses temas, vamos definir aqui algumas representações que vão ser bastante úteis na hora de estudar a reflexão e a refração. A primeira delas é o que nós vamos chamar de frentes de onda. A frente de onda nada mais é do que uma linha imaginária que separa a região pela qual a onda ainda vai se propagar da região pela qual a onda já se propagou. Veja que eu estou representando aqui frentes de onda plana, ou seja, caso a onda esteja se propagando nessa direção e nesse sentido, ou seja, a fonte da onda se encontra nessa região, as frentes estão separando a região de onde a onda ainda vai se propagar da região de onde ela já se propagou. Outra forma de frentes de onda que nós conhecemos são as frentes de ondas circulares, que geralmente ocorrem em superfícies de água. Por exemplo, se você tiver uma fonte pontual, se você estiver tocando a superfície da água com o seu dedo, por exemplo, as frentes de onda se propagam de forma radial, se afastando do ponto onde elas foram geradas. Um outro elemento também bastante recorrente para o estudo das ondas são os raios de onda, que nada mais são do que linhas imaginárias que cruzam as frentes de onda perpendicularmente e mostram a direção e o sentido de propagação da onda. Veja então que nós conseguimos identificar onde se encontra a fonte e para onde as ondas estão se propagando através da análise do que nós chamamos de raios de onda. Portanto, o que está sendo representado pelas linhas pretas são as frentes de onda, e o que está sendo representado pelas linhas vermelhas são os raios de onda. Uma coisa muito importante que vocês têm que saber a respeito dessas representações é que a distância entre duas frentes de ondas consecutivas corresponde ao comprimento de onda. Diante desses conceitos, nós podemos agora trabalhar com os fenômenos. Vamos lá! O primeiro dos fenômenos que nós trataremos é o fenômeno da reflexão. Para começar a falar a respeito do assunto, vamos para a definição do que seria a reflexão. A reflexão ocorre quando a onda propaga-se no meio, atinge uma barreira e retorna a propagar-se no mesmo meio. Para que a gente possa compreender a reflexão, é necessário que a gente conheça as suas leis. A primeira delas diz o seguinte: o raio incidente, anormal e o raio refletido são coplanares. O que é que isso significa? Veja essa representação. Nesta representação, nós temos a imagem do raio incidente, que é o raio que corta as frentes de onda de forma perpendicular que estão incidindo sobre a barreira. Temos o raio refletido, que também é um raio que corta de forma perpendicular as frentes de onda depois da reflexão sobre esta barreira. Temos uma reta imaginária normal, que representa a área sobre a qual a onda está sendo refletida, e nós podemos perceber que as três retas, o raio incidente, o raio refletido e a normal, se encontram sobre o mesmo plano. Este plano é perpendicular à superfície separadora. Veja que se torna impossível o raio incidente e a normal estarem no mesmo plano e o raio refletido agir sobre um outro plano. Então esta é a primeira lei da reflexão. Vamos agora para a segunda lei. A segunda lei diz o seguinte: o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são congruentes e simétricos em relação à normal. Para que a gente possa entender o que a segunda lei diz, veja esse esquema. Através desse esquema, nós podemos verificar que o raio incidente forma com a normal um ângulo. Este ângulo nós definimos como um ângulo de incidência. O raio refletido também forma com a normal um ângulo. Este ângulo nós chamamos de ângulo de reflexão.
E através da segunda lei, nós podemos afirmar que a medida do ângulo de incidência corresponde à mesma medida do ângulo de reflexão. Porém, esses ângulos são simétricos, ou seja, um se encontra de um lado, o outro se encontra do outro em relação à normal, sendo o eixo de simetria. Nós vamos agora trabalhar com a situação particular da reflexão de ondas, que é a reflexão que ocorre em ondas geradas em cordas tensas. Para esse caso, nós vamos trabalhar com duas situações diferentes. A primeira situação é a seguinte. Nesta primeira situação, nós temos a onda se propagando numa corda em que uma das extremidades nós temos a fonte e a outra extremidade está fixa a um ponto, em que impede de a corda se mover na vertical. Para esse tipo de reflexão, nós percebemos uma inversão de fase. Veja o esquema. Como nós podemos observar, a onda que incidiu na extremidade fixa possuiu uma fase para cima e, ao ser refletida, ocorreu uma inversão. Ela retornou com a fase para baixo. O inverso também ocorreria. Caso ela tivesse incidindo com a fase para baixo, ela retornaria com a fase para cima. Portanto, reflexões em cordas tensas, cuja extremidade está fixa, ocorre uma inversão de fase. A segunda situação é a seguinte. Nessa segunda situação, a onda se propaga numa corda em que uma das extremidades está a fonte e a outra extremidade ela está livre para se mover na vertical, como se ela estivesse presa a um aro e ela pudesse se mover livremente. Neste caso, a reflexão ocorre sem inversão de fase. Veja o esquema. Veja que o pulso que incidiu na extremidade livre estava para cima e na hora que ele foi refletido, ele retornou também para cima. Portanto, a reflexão em cordas tensas pode ocorrer com extremidade fixa ou com extremidade livre. Na extremidade fixa sempre ocorre uma inversão de fase, na extremidade livre não ocorre a inversão de fase. Vamos agora trabalhar com o segundo fenômeno da aula de hoje. Nós vamos falar agora um pouco a respeito da refração de ondas, onde a refração nada mais é do que o fenômeno que ocorre quando a onda propaga-se no meio e passa a propagar-se no meio de características diferentes. Para que a gente possa, então, analisar a refração, veja o seguinte esquema. Neste esquema, nós podemos perceber que as frentes de onda estão inicialmente se propagando no meio 1 e passam a se propagar no meio 2, que não necessariamente são meios diferentes, mas podem ser o mesmo meio com características diferentes. Por exemplo, uma região mais profunda de uma região menos profunda da água, uma corda menos densa para uma corda mais densa, bastou haver a mudança de característica, isso já caracteriza a refração. E aí nós podemos destacar os seguintes elementos. As frentes de onda são representadas por essas linhas paralelas, o raio é representado por esta linha que cruza perpendicularmente as frentes de onda, e a normal é a linha perpendicular à superfície separadora. Veja que entre duas frentes de onda consecutivas, nós temos o comprimento de onda. E o ângulo entre o raio, seja ele um incidente ou refratado, e a normal, corresponde ao ângulo de incidência ou o ângulo de refração, respectivamente. Através desses elementos, nós podemos caracterizar o que nós vamos chamar de índice de refração. O índice de refração ele caracteriza o meio pela qual a onda está se propagando. Quando se trata de ondas eletromagnéticas, ele é calculado dividindo a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio em que nós estamos analisando. Desta forma, o índice de refração relativo nada mais é quando eu quero comparar o índice de refração do meio 1 com o meio 2 com a velocidade com que a onda se propaga no meio 2 dividido pela velocidade com que a onda se propaga no meio 1. Este é o índice de refração relativo. Desta forma, nós podemos relacionar todas as medidas que nós encontramos nesse esquema através da lei de Snell, que é dada pelo índice de refração no meio 1 sobre o índice de refração no meio 2, corresponde à velocidade de propagação da onda no meio 2 sobre a velocidade de propagação no meio 1, que é igual ao comprimento de onda no meio 2 sobre o comprimento de onda no meio 1, que é igual ao seno do ângulo em que a onda forma com a normal no meio 2 sobre o seno do ângulo que o raio forma com a normal em relação ao meio 1. Esta, portanto, é a relação que nos permite observar o comportamento de todas as características da onda durante uma refração. A situação que nós vamos analisar agora é a situação de uma refração que ocorre
em ondas geradas em cordas tensas. As situações que nós vamos analisar então de refração em cordas tensas dependem da relação entre as densidades da corda. A primeira situação é a seguinte. Nesta primeira situação, nós vamos analisar o caso de uma onda gerada em um conjunto de cordas em que, primeiramente, ela está se propagando numa corda cuja densidade linear é menor e passa a se propagar em uma corda cuja densidade linear é maior. Veja que para indicar as diferentes densidades lineares, estou representando por meio de uma linha a corda que possui densidade menor. E estou representando por uma corda mais grossa a corda que possui uma densidade linear maior. É apenas uma representação. Neste caso, nós vamos perceber que no ponto de separação entre as duas cordas vai ocorrer uma refração, mas também ocorre uma reflexão parcial. Veja o esquema. Neste caso de refração, a gente percebe que a onda, ao atingir a região separadora entre as cordas, ela se depara com uma corda mais densa, portanto, ela vai gerar uma certa dificuldade na refração da onda. Devido a essa dificuldade, a onda vai se comportar como se ela estivesse se deparando com uma extremidade fixa. Portanto, a parte refletida dessa energia, ela vai refletir, sofrendo uma inversão de fase. E a parte refratada mantém a fase que nós tínhamos anteriormente. Veja que como a onda passa de uma corda menos densa para uma corda mais densa, isso altera a velocidade de propagação. Isso reduz a velocidade de propagação, reduzindo, consequentemente, o comprimento desta onda. Então veja que anteriormente nós tínhamos um comprimento e ao se propagar numa corda mais densa, a onda sofreu uma redução no seu comprimento. E a parte refletida mantém o mesmo comprimento, mantém a mesma velocidade, sofrendo alteração apenas na sua amplitude devido à quantidade de energia que foi refletida nesta região separadora. Então é isso que ocorre quando a onda se propaga de uma corda menos densa e refrata para uma corda mais densa. Veja a segunda situação. Nesta segunda situação, nós temos uma onda gerada em um conjunto de cordas que, primeiramente, ela está se propagando numa corda de maior densidade linear e vai atingir uma região que separa esta corda de uma outra que possui menor densidade linear. Veja que nesse caso nós também temos ocorrendo parte dessa energia refratada e parte dessa energia refletida. Porém, como a onda vai se propagar numa corda menos densa, esta reflexão vai se comportar como se essa extremidade fosse livre. Então veja o esquema. Veja que nessa situação, no momento em que a onda foi refletida, ela retornou com a mesma fase que ela tinha anteriormente, e também com a mesma velocidade, já que se trata da mesma corda. Porém, a parte da onda que foi refratada, por passar a se propagar numa corda menos densa, ela teve a sua velocidade ampliada, ampliando também o seu comprimento de onda. Veja que esta mudança no comprimento de onda que ocorre tanto na situação 1 como na situação 2 se dá devido a nenhum fenômeno ondulatório alterar a frequência de propagação da onda. Então, baseado na equação fundamental da onda, V igual a lambda F, se nós temos uma manutenção da frequência, se a frequência permanece constante, ao alterar a velocidade devido à mudança do meio, nós temos também uma alteração no comprimento de onda da onda refratada. Se você curtiu o tema abordado na aula de hoje, não esqueça de deixar nos seus comentários. O Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações, compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos, deixar o seu like e acompanhar as resoluções das questões ao longo da semana. Fiquem bem e assim é fácil.